A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Vamos para mais um livro áudio, Formigas, né? Hoje é o áudio 24. Formigas desfrutam do descanso e dos resultados de seu trabalho. Precisamos aprender a desfrutar dos resultados do trabalho. O labor pode e deve ser gratificante, e devemos nos alegrar com ele. A mensagem de Jesus claramente revela que Deus quer que sejamos contentes, afinal, um dos frutos do Espírito é a alegria. Na vida profissional, precisamos pedir a Deus um coração santo, amoroso, alegre. Está escrito: o coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Provérbios 17, 22. Na ficção Cidade da Penumbra, a autora Lolita Pili satiriza a busca desenfreada da sociedade consumista pela felicidade. A realização plena, no entanto, não é encontrada assim. A bem-aventurança não está em cartões de crédito, bens materiais ou cirurgias estéticas. A felicidade plena está em uma vida segundo os valores de Deus. Além disso, Jesus não defendeu nenhuma espécie de tirania da felicidade. Pelo contrário, ele deixou claro que a felicidade plena, a bem-aventurança, é uma bênção e um caminho pelo qual se pode viver. O cristão não tem motivo para levar uma vida pessimista. É certo que há ventos contrários em nossa caminhada. Mas a bem-aventurança espiritual nos motiva a prosseguir. Portanto, leve a sério sua felicidade. Humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus. Seja quebrantado, chore continuamente lágrimas espirituais, seja manso, controlado pelo Espírito de Deus. Tenha fome e sede de justiça. Pratique a misericórdia, mantenha-se puro, busque a paz, alegre-se em eventuais perseguições. O valor do descanso. O trabalho também proporciona a possibilidade de desfrutar em paz o merecido descanso. Nenhum ser vivo consegue ficar muito tempo sem repousar, ainda que determinadas criaturas não tirem exatamente uma noite de sono como nós humanos. Todo animal precisa descansar com alguma regularidade. Além dos períodos de sono e de vigília que se sucedem dias após dias, muitas espécies praticam a hibernação como as formigas. Não é diferente. Embora haja muitas diferenças no comportamento entre as 18.000 espécies conhecidas de formigas, o mecanismo é mais ou menos comum a todas. Quando chega a estação fria, elas se retiram para uma espécie de câmara de hibernação, normalmente mais profunda que a colônia, onde a temperatura fica mais alta e constante do que do ambiente externo. Muitas vezes, mesmo sob neve e temperaturas abaixo de zero, essas câmaras se mantêm em cerca de 10 graus Celsius, o suficiente para a sobrevivência desses insetos. As formigas se amontoam em uma espécie de bola, praticamente imóveis, e espera da primavera, quando os primeiros raios do sol mais quente começam a surgir lá fora. Elas percebem pelo aquecimento da câmara que é hora de voltar à vida normal, ou seja, ao trabalho. Mais uma vez, esses insetos excepcionais nos ensinam lições. Já vimos como elas podem nos servir como modelo de organização, trabalho e gestão de recurso. Além disso, também nos dão o exemplo de como é importante descansar periodicamente. O provérbio afirma que as formigas armazenam alimentos durante o verão e descansam no inverno. Hoje é considerado normal e até elogiável as pessoas diminuírem o tempo de sono e os momentos de lazer a fim de conseguir mais algumas horas para trabalhar.
Vivemos a época do aberto 24 horas, expressão que sintetiza a paranoia da pessoa e da urgência que move o mundo pós-moderno. Funcionários se submetem a horas extras estafantes, adiam as férias e cancelam as licenças, tudo para produzir mais, ganhar mais, garantir o emprego. Não podemos, é claro, dar uma ênfase exagerada ao descanso. Não ame o sono, senão você acabará ficando pobre. Fique desperto e terá alimento de sobra. Provérbios 20:13. Tampouco devemos nos manter ociosos, negligenciando nossas responsabilidades e tarefas. Afinal, a preguiça é um comportamento humano muito criticado na Bíblia. E o texto sagrado enfatiza muito bem a aversão que as formigas têm por essa conduta. O descanso é divino. Segundo o relato bíblico, Deus, após sua maravilhosa obra criadora, descansou. Claro que sabemos que o descanso do Senhor é um antropomorfismo que traduz uma realidade espiritual. Visto que o Criador jamais se cansa, devemos valorizar o repouso na medida correta. Dormir é uma necessidade humana, elementar, tanto que passamos aproximadamente 1/3 da vida dormindo. Adão aparece dormindo logo no capítulo 2 de Gênesis. Em certa ocasião, Jesus disse aos seus discípulos: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. O pregador Charles Spurgeon, que lutou por anos contra a depressão, disse em seu sermão: o sono peculiar dos santos. O sono é o melhor remédio que eu conheço. O sono tem cicatrizado mais dores nos ossos que os mais eminentes médicos da terra. Eu paro por aqui. Por hoje é só e amanhã tem mais.